Inclusive, complementando a informação que a gente estava falando no bloco passado, eu falei alguma coisa em torno de R$100 por hectare, né? A informação não é essa. A informação é o seguinte: plantando soja naquele mesmo espaço que era de 8 mil metros quadrados em torno da nascente, o resultado seria em torno de 35 sacas por ano, que renderia ao produtor cerca de R$1.200 bruto por ano, né, ali na região de Apucarana. E com esse projeto de pagamento por serviço ambiental, água, ali naquela região, é possível que o produtor tenha até R$1.200 líquido por nascente cadastrada por ano. Ou seja, é mais vantajoso ele preservar o meio ambiente do que às vezes produzir. Não que a gente não queira que o sujeito, obviamente, faça a produção de alimentos, né? Mas a gente começa a verificar que não invadir a APP, quer dizer, preservar a beira d'água, preservar a qualidade e quantidade de água é vantajoso hoje para o proprietário. É o entendimento da propriedade de uma forma integrada. Função social, inclusive, dela. Sem dúvida. Não só o produtor tem ganho, como a população em geral também tem ganhos ambientais com aquela Sem preservação. Dúvida. Até porque comprometendo a questão da água na propriedade dele, ele está comprometendo a produção dele daqui 10, 20, 30 anos. Sem água ele não vai produzir aquele alimento. Tem mais ainda, né, Flávio? Eu creio que agora é uma mudança de visão. A gente usa até a palavra paradigma, né? Um novo paradigma. Mato, que é aquilo que todo mundo acha que mato, é capoeira e outras palavras que dão, né? Ou seja, prejuízo que era encarado como prejuízo. Então vamos limpar, vamos tirar, começa a se tornar agora um valor econômico também. A ideia é essa. E é isso que é importante, o valor econômico, só com fim social. Porque quando o Anderson falou sobre o bem difuso, né, que na verdade é o bem de todos, que é importante para toda a sociedade, aquela mata é importante para toda a sociedade. Então você não é mais uma ilha. Esse aqui é meu e pronto, acabou, eu faço o que eu quero com ele. Uhum. Não, aquilo lá tem uma função social e a sociedade, de uma certa forma, ainda sendo através de sistemas até particulares, poderíamos dizer, né? Porque isso daí é uma iniciativa particular, né? Não é governamental especificamente. É uma iniciativa do terceiro setor, né? Junto com a Agência Nacional de Águas, né? Mas é uma iniciativa política intersetorial, mas a ideia é que se torne política pública, inclusive que a questão do pagamento por serviços ambientais seja regulamentada em âmbito federal, depois estadual e aí nos respectivos municípios. Parece até que o Estado de São Paulo tem uma ideia. Outro dia eu vi uma entrevista do Chico. O governo federal já está trabalhando com isso, com a ANA, né? E o próprio Estado também me parece que tem interesse em transformar isso numa política estadual de meio ambiente, ou seja, pagamento de serviços ambientais em todo o Estado. Existe um projeto que está sendo discutido, não tem nada sólido aprovado ainda, mas realmente a tendência é essa, que se regulamente isso. E o mais importante do que você acabou de falar, Flávio, é que isso surgiu a partir da sociedade civil organizada, que é esse terceiro setor, né? Fazendo propostas, não só propostas, mas fazendo atos, né, fazendo isso acontecer de fato e se transformando futuramente aí, e a gente vai batalhar para isso. Em São José dos Campos nós temos uma vereadora local, que é a Renata Paiva, que está com esse projeto, está sendo aí atendido aí pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente nossa, e que essa Secretaria e o Poder Público transforme isso em política para o município de São José dos Campos. Você não sabe, o Flávio, mas São José dos Campos, 60% do nosso território é a área de preservação ambiental. E de preservação ambiental. Uhum. Então, imagine só quantos desses estão fazendo, principalmente o pessoal da região norte do nosso município, que lá fica todas as nossas nascentes, né? Onde fica tudo, aonde precisa ser preservado e conservado, porque é o futuro dessa cidade que cresce, desses 40% que bebe água, que respira o ar, tá tudo lá. Então é importante, muitas vezes essa população lá da zona rural é a população menos vista. Haja visto que quando foi construído o plano diretor, aí está o Lincoln Delgado, que participou da reunião e viu, né, que se planejaram a cidade, o plano diretor do município foi só plano diretor da cidade,
esqueceram do município como um todo, que é a parte rural. E as políticas públicas da área rural estão se caminhando devagarzinho aqui em São José, mas nós acreditamos aí a sensibilidade do poder público em poder construir, e a sociedade lá do mundo rural e os vereadores da área rural, que nós temos lá o Tampão, que temos o Miranda, que temos a Renata Paiva, e os líderes comunitários daquela região possam aí cada vez mais se organizar, se fortalecer para que isso possa acontecer aí em nosso município. Mas, Flávio, só para a gente resgatar essa questão do ICMS ecológico, tem um projeto de lei, parece do deputado Giriboni, acho que até é esse o nome, colocando aí 0,5% de ICMS ecológico para municípios com conservação, com unidades de conservação, e 1%, parece que é essa proposta, de municípios que tenham monoculturas florestais, por exemplo, plantio de pinos, eucalipto e tal. Me parece que isso está aqui na Assembleia Legislativa, em São Paulo, salvo engano, e com planos de modificação da ICMS ecológico. Não sei se você está sabendo um pouco disso também. Sim, o que acontece com o ICMS ecológico é que São Paulo tem uma legislação desatualizada, tá? A legislação de ICMS ecológico do Estado de São Paulo é a Lei 8.510 de 1993, né? Então, a previsão de existência do ICMS ecológico, ela reside na Constituição Federal de 88. São Paulo foi pioneiro ao ter uma legislação logo em 93, se eu não me engano foi o segundo ou terceiro estado da federação a ter uma legislação falando sobre isso. O primeiro foi o Paraná, e essa legislação ela não considera, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é de 2000. Então, apesar do pioneirismo, São Paulo hoje tem uma legislação ultrapassada de ICMS ecológico, que considera só as unidades de conservação estaduais. Como é que funciona o ICMS ecológico? Bom, os municípios... É importante frisar para o ouvinte de que não é um imposto a mais a ser pago. Exatamente. Quer dizer, nem a população, exatamente, e muito menos o comerciante ou industrial, tal, ele não é um imposto a mais. Esse imposto é retirado uma fatia do próprio ICMS, que já é pago, e desviado ele para as questões ambientais. É mais ou menos isso. Eu entendo assim. Pela lei parece que é separado 0,5% e colocado num fundo, que é o fundo do ICMS ecológico. Pega o resultado, divide por todos os municípios e depois vem o percentual que tem que vir para cada município do ICMS. É um valor a mais do que o município já recebe. Vamos lá, que é importante a gente ter esse entendimento. O ICMS ecológico ele pode ser visto como uma forma de pagamento por serviço ambiental por manutenção de biodiversidade, onde o beneficiário é o município que mantém essa biodiversidade. Como é que funciona? O Estado arrecada o ICMS, então, quer dizer, os fatos geradores acontecem nos municípios e o Estado arrecada. Dos 100% que o Estado arrecadou, desse bolo de 100%, 75% fica para o Estado, 25% tem que ser devolvido para os municípios. Isso por determinação da Constituição. Perfeito. Tá? A Constituição diz mais. Desses 25% que será redistribuído aí aos municípios, 3/4 será de acordo com o VAF, o valor adicionado fiscal. Ou seja, 3/4 desses 25% serão redistribuídos aos municípios de acordo com quanto cada um contribuiu para essa receita. Tá? E o 1/4 desses 25%, ele será destinado de acordo com critérios que o Estado entender que são cabíveis para aquele Estado. Então, o Estado tem a liberdade de criar uma lei e dispor sobre os critérios que ele vai utilizar para distribuir para o município 1/4 dos 25%. Ok. Então, cada Estado cria a lei de um jeito.